Olá, irmãos. Bom dia. Mateus, capítulo 17 e o versículo 20 diz assim: E ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Como nós podemos medir a nossa fé? Essa pergunta ela é muito interessante, porque normalmente nós queremos dizer que alguém tem mais fé e outros têm menos fé. É muito simples. Qual é então? Não existe a questão de pequena fé ou grande fé. Existe ter fé ou não ter. Mas como não existe, Jesus disse agora, por exemplo, que a fé que os discípulos tinham era pequena. E ele disse que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam fazer coisas impossíveis. Inclusive pedir um monte, uma montanha para se mover. E aí? Quer dizer que a fé deles ainda era menor do que um grão de mostarda? Antes de mais nada, eu queria dizer para você que o grão de mostarda, você possivelmente já saiba, é pequeníssimo. É menor do que um grão de arroz. Então, a realidade, se você olhar o contexto do que Jesus está dizendo, é que a fé dos discípulos não estava em Jesus. Não estava na verdade. Mas como é que você tem tanta certeza disso, Thomas? Olha os discípulos. Eles esperavam que o reino de Jesus fosse aqui na terra. Eles esperavam que Jesus se tornaria um rei. Mas o que aconteceu? Ele não foi um rei. Eles estavam acreditando e pensando, colocando as suas esperanças nas coisas aqui deste mundo. E eu e você não somos melhores do que os discípulos. Muitas vezes nós temos esperança, nós temos otimismo, mas nas coisas daqui. E aí é que mora o problema. Porque muitas vezes ter a fé, ou ter a confiança, ou a certeza, porque fé é certeza, nas coisas aqui, é ter uma fé pequena. Você já ouviu falar em coisas tão pequenas? Pois é, coisas pequenas, por exemplo, são a mesmice, a mediocridade, a arrogância. São coisas pequenas comparadas às coisas de Deus. A fé dos discípulos estava no lugar errado. No entanto, se a fé estivesse no lugar certo, ou seja, no reino de Deus, não haveria medidas para poder mensurar, para poder dizer que tipo de fé eles tinham. Jesus simplesmente disse que se fosse pequeníssima, mas no lugar certo, fariam coisas impossíveis. Ou a sua fé está certa, ou está errada. Essa é a grande realidade para você e para mim hoje. Muitas vezes nós achamos que eu preciso aumentar minha fé, que eu preciso acreditar mais. Mas a verdade, meu amigo e minha amiga, é que se você tiver
um pouquinho só de dúvida, você já não dá mais espaço para a fé. A fé em Deus verdadeira, na vontade de Deus, faz você acreditar 100%. Você não vacila. É por isso que a Bíblia diz que aquele que vacila ou aquele que duvida é como a onda do mar, que sobe, mas de repente já despenca, já cai novamente. Quando Jesus morreu, todos os discípulos fugiram. Apenas João ficou ali, junto com Maria. Mas por que isso? Porque a fé deles estava, como eu disse no início, no lugar errado. Mas se a sua fé e a minha fé estiverem no Deus Todo-Poderoso, olha, coisas que você nunca imaginou que poderiam acontecer, elas vão acontecer. Sem contar que a Bíblia fala, e você já sabe, que Deus é o autor e consumador da nossa fé. Então não importa como você começou a enfrentar um problema, uma luta, mas se foi com fé na pessoa certa, que é o nosso Salvador, tudo será possível. É claro, nós não podemos confundir as coisas. Muitas vezes, ter fé não é misturar com a nossa vontade. E você diz que tem fé e acredita que vai acontecer. Mas possivelmente a sua fé está em cima da sua vontade. E essa fé é uma fé pequena. Mesmo que você tenha 100% de certeza. Agora, se a sua fé estiver fundamentada na vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? É te ver feliz, é te ver vencer, é te ver melhor, é te ver transformado. Se a sua fé estiver em Deus, nada será impossível. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é boa e agradável. Por quê? Porque ela cuida de você, ela cuida de mim. Não existe um pai bondoso como Deus. E todo pai bondoso, ele quer o bem dos seus filhos. E se ele quer o seu bem, você pode descansar na vontade dele. Ou seja, você não precisa se preocupar. Você não precisa querer se proteger de todas as coisas que vão vir. Você não precisa querer criar algum tipo de escudo, algum tipo de proteção, algum tipo de fuga para um problema que você está enfrentando. Ele é o seu escudo. Ele é o seu protetor. Mas mais do que isso, Ele é o Redentor. Ele é quem nos livra. Ele é quem faz o milagre acontecer. É por isso que todo discípulo, depois que passou pela decepção da morte de Jesus, eles tiveram que fazer uma escolha: continuar do jeito de Deus ou desistir. E o bonito da história é que, infelizmente, tirando Judas, todos seguiram. Foi por isso que Jesus escolheu eles. E é por isso que Jesus também escolheu você. Mesmo depois da frustração, da sua maior decepção, mesmo depois que a vida te levou por um caminho que você não esperava, mesmo que aconteceu exatamente do jeito que você não queria, ou de uma forma surpresa e você ficou em pedaços, hoje Jesus estende a mão e diz: vamos fazer do meu jeito? Deixa eu colocar fé no seu coração. Deixa eu colocar esperança em você. Hoje eu entendo porque os discípulos, mesmo apanhando, mesmo sendo chicoteados, eles cantavam de alegria. Porque Deus colocou a fé verdadeira,
Eles podiam ver o céu, mesmo numa prisão. Eles podiam ver os anjos, mesmo no meio de uma multidão gritando a morte deles. Eles puderam ver Jesus ao lado deles, mesmo vivendo a pior situação da vida deles. Você também pode. Só precisa dizer: Senhor, eu aceito a tua vontade na minha vida. Que essa seja a sua oração hoje. Amém? Um bom dia, ou uma boa noite, uma boa tarde, e que Deus te abençoe.